Paz e bem, que alegria receber você mais uma vez aqui no nosso programa A Serviço da Vida, na Rede Vida de televisão. Quando nós contamos as histórias das obras da associação, mal podemos imaginar de onde veio tanta força de vontade e tanta inspiração para que o Frei Francisco pudesse chegar tão longe e ajudar os mais necessitados. Mas hoje você vai conhecer uma dessas referências que Frei Francisco conheceu em vida e que caminha para a beatificação e canonização, o Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, o Padre Albino. Paz e bem. Desejo com toda sinceridade morrer inteiramente pobre, sem dinheiro, sem bens, sem dívida e, acima de tudo, sem pecado. Te convido a você participar conosco deste programa A Serviço da Vida e conhecer esta pessoa que fez deste testamento o seu ideal de vida. Sejam bem-vindos. Ao observar as histórias das obras da associação, desde a chegada de Frei Francisco em Jaci até as conquistas de novos serviços de saúde para os mais necessitados, percebemos a semelhança com os passos dados por Padre Albino na construção de sua trajetória. E é na cidade que foi o berço do nascimento de sua obra que você vai conhecer a sua história. Estamos em Catanduva, e não tem como falar de Catanduva sem citar Padre Albino. E desde que chegou aqui na cidade, ele realizou muitas coisas. E como ele mesmo dizia, para conquistar a população não seriam através de palavras, mas de muito trabalho e realizações. E para entender o porquê Padre Albino saiu da sua terra natal em Portugal e veio para o Brasil, se faz necessário voltarmos um pouco na história. Nascido em 21 de setembro de 1882, na pequena aldeia de Codesoço, província do Minho, em Portugal, era filho do senhor Avelino e Ana Joaquina, duas pessoas de sólida formação moral, bastante religiosos e possuíam uma boa fortuna. Mesmo com o desejo de seu pai de que o filho se tornasse um advogado, Padre Albino, no secundário, após muito pensar e rezar, entregou-se para a vida eclesiástica e foi ordenado sacerdote em 1905, em Braga, Portugal. E 5 anos mais tarde, Portugal passava por uma revolução da qual se proclamou a República, e o governo indicou ideias anticlericais contra os princípios da Igreja. Padre Albino não se dobrou diante da prepotência dos homens e os enfrentou. Foi condenado à prisão e, para que a Igreja não perdesse um bom combatente, fugiu para o Brasil. A partir desse momento, as paredes do Museu Centro Cultural Padre Albino estampam várias histórias do que viria a se tornar a vida de Padre Albino. Mas o Museu Padre Albino para quê? Aqui em Catanduva? Bem, porque não tem como dissociar na história da nossa cidade a figura do Padre Albino Alves da Cunha e Silva, um português que acabou chegando aqui nessa cidade, aqui em Catanduva, né? Recém recebido o nome de Catanduva, antes era Vila Adolfo, Cerradinho, era um outro nome, mas está querendo virar uma cidade, né? Em 1912, já com 30 anos de idade, Padre Albino desembarcou no Rio de Janeiro. E como padre, passou por Jaboticabal, Jaú e Barra Bonita. E finalmente chegou a Catanduva, em 26 de abril de 1918. Mas infelizmente, Padre Albino foi recebido friamente pelos catanduvenses. E esse foi o motivo pelo qual fez do seu trabalho
a sua maior ferramenta para conquistar o respeito da população. Primeiro ele teve a ideia de construir uma igreja, mas para isso precisou ir atrás de doações, andando pelas ruas da cidade, pelos sítios, a pé, a cavalo, de carro, de noite e de dia, e muitas vezes passando fome e sede. Em um ano conseguiu iniciar as obras da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, que quando ficou pronta, foi ornada com 19 telas do famoso pintor brasileiro Benedito Calixto, que até hoje orna as paredes da nossa matriz. Uma igreja que não tinha apenas uma missão evangelizadora, mas que, acima de tudo, afirmou o comprometimento que o Padre Albino tinha e o fez conquistar o respeito e a admiração de todo o povo. Catanduva não era nada ainda, né? Estava nascendo. Começou a perceber um possível grande problema para a cidade no futuro não muito longe. Se alguém ficasse doente, ele ia se tratar onde? Tudo isso tornou o nascimento do seu primeiro hospital uma conquista com menos dificuldade. E com o apoio do povo, Padre Albino, em 1926, inaugura Santa Casa de Misericórdia, e que viria a se tornar o Hospital Padre Albino. O hospital cresceu com a construção da maternidade. Naquele local, filas de pessoas carentes se formavam para receber uma sopa que Padre Albino distribuía na porta do hospital. Demonstração de seu cuidado para os mais necessitados, que foi se estendendo por mais obras que nasciam. A seguinte foi o Lar dos Velhos, que nascia devido sua preocupação com assistência aos idosos. Sempre com o engajamento das pessoas e a comunidade católica local, foi construído a Vila São Vicente de Paulo em 1934, a Capela São Bento em 1940, a Casa da Criança Sinharinha Neto em 1942 e o Ginásio Dom Lafayette em 1960. Em 1939, com a criação da Diocese de São José do Rio Preto, Dom Lafayette Libânio pediu a Santa Sé que desse o título de Monsenhor ao Padre Albino. Ainda ofereceu uma promoção de levá-lo à sede episcopal, ao qual Padre Albino humildemente recusa, pois dizia que nada poderia tirar daquele caminho. Caminho esse que o levou a enxergar a necessidade de um local para abrigar meninas órfãs. Desta ideia surge o Lar Ortega Josué em 1953. O tempo foi passando e as obras foram crescendo. E Padre Albino tinha um sonho e um ideal: que o seu legado continuasse após a sua morte. Por isso, o destino do hospital foi marcado pelo começo do ciclo das escolas, iniciado com o registro do Estatuto da Fundação Padre Albino. Desse momento, após muitas lutas, cansaço físico e mental e muita paciência, nasceu a Faculdade de Medicina. E nos anos seguintes vieram o Colégio Comercial de Catanduva, a Faculdade de Administração de Empresas e a Faculdade de Educação Física. Nos últimos anos de Padre Albino, devido sua fragilidade física, deixou a casa paroquial e foi para sua primeira obra, que se tornara um gigante, e se instalou no quarto 84. Em 19 de setembro de 1973, tomou seu de jejum de costume e almoçou às 10 horas. Dentre as visitas que recebeu, esteve com ele o bispo Dom Lafayette Libânio, grande amigo e superior hierárquico durante muitos anos. Após a saída dele, por volta de meio-dia, se deitou e Jesus o chamou para morar em sua casa.
corpo de Padre Albino foi transportado por um carro do Corpo de Bombeiros ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, acompanhado por cerca de 30 mil pessoas. Multidão que prestava seu reconhecimento por todo o trabalho realizado. Vários rostos que utilizaram algumas de suas obras, outros que o tinham como inspiração. Dentre essas pessoas, um adolescente com 14 anos, nascido em Catanduva, e que ainda não sabia, mas a história desse homem iria mudar a sua vida. Hoje, no quadro Ações da Providência, comemoramos 2 vitórias. A primeira, do paciente Laércio de Paiva, 62 anos de idade, que passou por maus bocados após contrair a Covid-19. Internado desde o dia 19 de agosto na UTI do Hospital Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, passou 60 dias na ala, dos quais metade foram entubados. Os médicos, quando entravam em contato com a família, queriam dar boas notícias, mas não era o caso. Mas em 19 de outubro, com a graça de Deus, Laércio se recuperou e teve alta do hospital. Não só essa vitória foi comemorada. Após 3 meses de abertura da UTI de Covid-19, o setor também recebeu alta, devido à diminuição de casos na região que o hospital, em Jaci, dava para São José do Rio Preto, já não era mais necessário. Coroamos este momento com gratidão. O Laércio hoje foi embora, encerramos a nossa UTI com o nosso milagre Laércio. E eu gostaria de dizer para vocês, muito obrigada, de verdade, por terem acreditado na nossa UTI, sabe? Não foi fácil. Quem está aqui desde o começo sabe que a gente teve muitas barreiras, né? E a gente já tinha pensado algumas vezes de estamos fazendo alguma coisa errada. E a prova de hoje é para dizer que deu certo, vocês são muito especiais. A gente só sabe qual é o valor da vida quando a gente a vê vazando pelo vão dos dedos. E eu a vi. Estamos todos glorificando a Deus pelo dom barato, gratuito, dom da vida, só que é o mais valioso. Hospitais gerais específicos, comunidades terapêuticas para dependentes químicos, casas de acolhida, dentre outros serviços, fazem parte das mais de 70 obras da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que além de ter a ação da Divina Providência, também tem uma ajuda mais que especial, a sua. Sua doação torna possível a nossa missão de salvar vidas, recuperar homens e mulheres e dar esperança a quem já havia perdido. Doe já pelo nosso site, QR Code ou pelas nossas contas e esteja conosco a serviço da vida. Eis aqui a minha vocação. Primeiramente Jesus Cristo, depois São Francisco de Assis e finalmente Padre Albino se tornam toda a inspiração para o ideal da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. A história de Padre Albino e Frei Francisco iriam se cruzar novamente. Em 2011, foi iniciado o processo de beatificação e canonização de Padre Albino.
A vinda dos postuladores significa para nós que hoje nós oficialmente começamos a dar os primeiros passos rumo, né, a este desejo, a esse anseio de que a igreja um dia possa reconhecer oficialmente a santidade do Padre Albino, entrando na chamada fase preparatória. É uma fase introdutória que tem em vista a obtenção daquilo que em latim nós chamamos de nihil obstat, o nada consta, o nada obsta. Emitimos uma documentação para Roma, pedindo que o Vaticano verifique nos dicastérios romanos, nas congregações romanas, se nada há lá que possa ser algum motivo de empecilho ou de dificuldade para que a gente possa, de fato, introduzir definitivamente a causa de beatificação e futuramente de canonização do Padre Albino. O primeiro passo foi a exumação dos restos mortais, o qual Frei Francisco esteve presente. Durante o processo, a Diocese de Catanduva, em conversa com Dom Jorge, arcebispo de Braga, em Portugal, acatou o pensamento do bispo, que dizia que os portugueses não conheciam Padre Albino. Só sabiam de um padre que tinha saído de Portugal e feito grandes obras no Brasil. Se fazia importante fundar uma obra com seu nome e espalhar a sua história entre os portugueses. Porém, naquele momento a Diocese de Catanduva não tinha possibilidades e a fundação não tinha o objetivo de expandir para outro país. Foi então que o bispo de Catanduva, na época, Dom Otacílio, lembrou do Frei Francisco e fez o convite. E Dom Jorge, diretamente de Braga, nos conta quando conheceu nosso guardião e a missão em nome de nosso patrono. Padre Albino frequentou esse seminário, Padre Albino ordenou-se aqui na Diocese e por situações políticas, a partir de 1910, com todas as consequências da República, ele teve que se ausentar para o Brasil. Era um direito, era quase um dever e uma obrigação dizer que um sacerdote ordenado em Braga, que frequentou os nossos seminários e por uma contingência política se ausentou para o Brasil, era bom que se conhecesse a sua obra. E foi então que nós conhecemos também, para além da obra que ele realizou, ele inspirou muitas outras obras. Inspirou um Frei Francisco que deu origem a uma obra na Igreja, que são os frades franciscanos da Divina Providência. Então foi aí que entramos em contacto com esta nova congregação, com este novo instituto, com este carisma e quisemos efetivamente trazê-los para Portugal, para Braga. Para quê? Para colhermos também a graça das suas iniciativas e de tudo aquilo que Deus vai realizando nesse mesmo carisma, mas que também a sua presença na obra que estão realizando já neste momento fosse também um sinal e um testemunho daquilo que foi para nós o seu Padre Albino naquela altura e neste momento. A oportunidade de fazer o caminho inverso que Padre Albino havia realizado, indo para sua terra e exercer o carisma franciscano por lá. Cativou Frei Francisco, que aceitou com muita honra. E o primeiro passo era ir para Portugal junto com o Padre José Luiz. O Frei Francisco se encontrou com Dom Jorge para estudar as possibilidades de um local para se criar então a obra. Porém, naquele momento não foi possível. Mas Frei Francisco, obstinado pelo seu ideal, não desistiu tão facilmente. Ao saber que lá havia uma província franciscana, entrou em contato e visitou o convento Montariol, um gigante secular que se encontrava com os frades da OFM. Nesse local foi apresentada uma obra que lá existia e passava por momentos não muito bons. O frade provincial entendeu a missão até que a casa do Poverello foi assumida pela Associação e Fraternidade. Uma obra para cuidar, exercendo assim o carisma da fraternidade e, em paralelo, concretizando a missão de levar a história de Padre Albino para sua terra natal. Paz e bem, eu sou o Frei Marcos, franciscano na Providência de Deus. Desenvolvo a minha missão aqui no Centro de Acolhimento Poverello, na cidade de Braga, Portugal. A você que nos assiste nesta noite, o nosso Paz e bem, conheça a nossa missão
e nos ajude a divulgar esta missão franciscana no Brasil e no mundo. O nosso eterno paz e bem a todos vocês. Estamos aqui no Centro de Acolhimento O Poverello, em Braga, Portugal. Um centro de acolhimento que busca trazer saúde e acolhimento às pessoas por meio da reabilitação, da manutenção de seus atendimentos e também dos cuidados paliativos. Uma obra muito especial, que tem o carisma da Fraternidade São Francisco de Assis imbuída em suas missões. O seu trabalho cotidiano busca levar as pessoas uma forma diferente de encarar um momento difícil da dor e da doença. Sou muito feliz por fazer parte desse projeto, dessa obra de Deus, que tem, entre tantas outras coisas, a graça de viver o amor testemunhado no dia a dia com as pessoas. E por essas e outras passagens que Padre Albino se torna o patrono da nossa fraternidade. E as semelhanças de seus feitos com a missão da associação não são coincidência. A inspiração se faz viva em cada atendimento e em cada oração. E a mesma oração que cada leigo, cada frade e cada pessoa faz em agradecimento às graças que Padre Albino realizou, se tornam uma só. E um desejo em comum que todos nós temos, de logo proclamarmos Monsenhor Albino, São Padre Albino. Estou aqui em Portugal, em Codeçoso, diante da casa em que o nosso patrono, servo de Deus, Padre Albino, nasceu, junto à primeira igreja do qual ele exerceu o seu ministério sacerdotal, que não existe mais, foi demolida e foi feita uma nova igreja. E é aqui, neste lugar, que eu peço as bênçãos de Deus para todos os nossos confrades, formandos, vocacionados. E aqui é que eu peço a bênção de Deus para toda a nossa associação, todos os nossos desafios, e aproveito para louvar a Deus, agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Por isso, diante do crucifixo que Ele levou daqui e que se encontra em minhas mãos, peço a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Tudo